Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança, nós chegamos até vocês trazendo a palavra de Deus para esse dia. Hoje, às 18 horas desse dia, que você está recebendo essa mensagem, começa o dia 9 de Ave. Ave é o quinto mês do calendário bíblico e é o mês mais perigoso do ano. E por duas vezes o templo de Deus foi destruído no dia 9 de Ave, o primeiro templo, e o segundo também foi destruído no mesmo dia. E sempre nesse mesmo dia teve várias desgraças lá para o povo de Israel e também pelo menos 70 nações gentílicas. E tudo isso está na palavra, eu vou ler para vocês a sentença de Deus que foi dada no dia 9 de Ave, no livro de Números, capítulo 14, versículo 30, que Deus disse: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão e que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então, vamos estudar sobre isso. Como eu já mostrei aqui, essa pedra está num lugar bem perigoso aqui. Está sendo construído aqui, devido às chuvas parou a construção. Então aqui é um lugar bem escorregadio, bem perigoso. A gente evita de deixar crianças chegar perto. E aqui está a pedra que separa do barranco aqui, né? Que separa. Eu estou entre o lugar tranquilo e perigando cair aqui. Então, um lugar perigoso. É assim que o povo de Israel vê esse dia 9 de Ave. Então, o que aconteceu nesse dia? O que aconteceu, primeiramente, o pior dos pecados poderia acontecer. O povo de Israel recebeu muita riqueza de Deus e depois eles construíram um bezerro de ouro. E eles ofenderam a Deus, eles pegaram da riqueza e transformaram a riqueza que Deus deu num ídolo, para adorar aquele ídolo, bezerro de ouro, que era um ídolo, um deus pagão, um deus do Egito. Então isso ofendeu terrivelmente a Deus, e depois, na sequência, eles murmuraram quando Deus os enviou para a terra prometida. Eles foram espiar a terra, chegaram lá na terra e viram o verde, as plantas gigantes, mas também viram gigantes. E eles, ao invés de agradecer, de acreditar na promessa de Deus, eles deram ênfase às coisas que eles achavam que era perigosa. Eles falaram mal da terra. Eles desdenharam da promessa de Deus e eles não acreditaram que Deus poderia levá-los. E eles trouxeram um relatório negativo e fizeram toda a congregação chorar. A congregação chorou a noite inteira e Deus ficou extremamente irado com isso e disse: vocês não tinham motivo para chorar, mas a partir de hoje, nesse dia, vocês terão motivo para chorar. E nesse dia, então, todos os anos, a partir dali, por 40 anos, naquele dia, sempre morriam milhares de pessoas naquele dia. Então, e foi acompanhando essa data no decorrer dos séculos, cada ano, problemas naquela data. E aí entra a nossa situação, a pergunta que eu faço é: você já observou que tem momentos, tem datas que sempre acontece alguma coisa ruim? Tem pessoas que repetem aquilo na mesma data? Então, nós temos que entender que existem decretos de Deus como esse, que se perpetua. Mas também, no mesmo versículo que eu li, fala de Josué e Caleb, que não foram atingidos pela praga, pelo castigo, e entraram na terra prometida. Então, por isso, você precisa hoje buscar a Deus, você precisa estudar sobre isso. Eu vou publicar junto aqui um estudo sobre o bezerro de ouro, sobre o dia 9 de Ave, e você buscar a Deus nesse dia, pedindo a Deus misericórdia, para que nesse dia
seja um dia que a gente passe com tudo bem. É isso que todo o povo de Israel faz esse dia. E quando termina o dia, eles vão dizer glória a Deus, todos estão bem, todos estão tranquilos, olha para lá, né? Vencemos. Vamos adiante. Com muita fé, quero orar por você nesse momento, pedindo essa proteção de Deus para nossas vidas. Pai amado e poderoso Deus, nós lemos a Tua palavra que o Senhor sentenciou o Teu povo que murmurou, que pecou, que nunca na vida deram honra e glória ao Seu nome. O Senhor sentenciou a morrer no deserto, a não alcançar o seu propósito, não chegar na terra prometida. Porém, aqueles que fizeram bem ao Senhor, Josué e Calebe, que defenderam a sua honra, que honraram o Senhor, que santificaram o teu nome, que santificaram a tua palavra, o Senhor os abençoou. E eles chegaram à terra prometida, cumpriu suas promessas em suas vidas. Então eu te peço, Senhor, que hoje, em nome de Jesus, abençoe teus filhos, que também ouvem a tua palavra, que também são fiéis ao Senhor, e os proteja, e os guarde, e os abençoe, para que nesse dia eles alcancem a promessa e cheguem até a terra prometida. Em nome de Jesus. Que assim seja, que assim seja, e Deus abençoe você nesse dia, em nome de Jesus. E se você tem um pouquinho mais de tempo, aqueles que são nossos alunos, eu quero falar um pouquinho mais para você, porque muitos já vão assistir essa mensagem e perguntar: ô profeta, como é que eu faço? E quem é que está em perigo nessa data? Preste bem atenção. Nós precisamos sempre estudar princípios. Eu falo para nossos queridos aqui, no monte, onde eu estou, a gente precisa entender princípios. Princípios são leis imutáveis de Deus. Você plantou uma semente de laranja, pode ter certeza que vai dar uma laranjeira. Plantou uma semente de limão, pode ter certeza que vai dar um limoeiro. Da mesma forma, a Bíblia diz que aqueles que obedecem a Deus, eles serão abençoados. E os que desobedecem serão amaldiçoados. Em Deuteronômio 28 tem uma sequência de maldições. Ok? Agora pergunta: o que trouxe esta maldição do 9 de Ave? Por que veio essa maldição? Precisa saber para não cometer os mesmos pecados. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus encheu suas mãos de riqueza. E quando eles chegaram no monte Sinai, Deus visitou aquele monte com uma graça, com uma bênção especial, visitou e deu a Torá, a revelação para eles. Moisés subiu o monte para buscar escrever todos os mandamentos. Claro que são 613 mandamentos. E mais os mandamentos que são chamados a Torá oral. Levou muitos dias. No final de 40 dias, Moisés vai descer. Porém, o povo não aguentava mais esperar Moisés e começaram a blasfemar contra Moisés. Então, qual é a origem do pecado? O pecado contra o seu próprio profeta. Então, se você tem algum problema que você pecou contra a liderança, contra a autoridade, contra os pais, contra os seus pastores, isso precisa ser consertado urgentemente antes de qualquer coisa. Lá no livro de Hebreus, capítulo 13, 7 e 17, fala algo especial sobre isso. Quando teus pastores olham por você com tristeza, você não tem lucro nenhum com isso. Enquanto a gente estava gravando hoje, aqui, chegou uma notícia aqui de uma pessoa que já é a segunda vez que essa pessoa sofre acidente terrível. Mas pensa num acidente terrível. E eu disse, não é por acaso. Essa é uma data bem difícil de passar, são 21 dias antes do 9 de Aves, sempre tem problemas assim. Mas se você observar essa pessoa que sofreu essa situação difícil, ela teve problemas, ela saiu debaixo da cobertura, enfim, falou mal da pastora, e desse dia em diante a pessoa não conseguiu mais ter a proteção de Deus. Então, acertar, ser justo com seus pastores,
dar a primícia mensal para os seus pastores. A primícia é o primeiro ganho do mês, um dia de salário, ou o primeiro presente, o primeiro fruto, tudo que é primeira primícia. E Deus estabeleceu que fosse dado aos pastores, aos profetas, aos apóstolos, aqueles que cuidam da sua fé espiritual. Essa é um elo de proteção que protege as pessoas. Então, fazer bem, né, estar debaixo de cobertura, que nem a sunamita também na Bíblia, capítulo 4, capítulo 8, 2 Reis, né? Ela recebeu o profeta e foi protegida da praga. Ok, então esse é o primeiro problema do pecado que foi feito lá contra a autoridade de Moisés. Começou tudo ali. Eles também naquele dia, esse pessoal matou o braço direito de Moisés. O bezerro de ouro provocou a ira de Deus e começou com o descontentamento do povo com o seu profeta, o profeta Moisés. Esse é o primeiro problema que aconteceu lá. Depois, Deus detesta que alguém receba dele o dinheiro, a riqueza, e constrói bezerro de ouro. Tem pessoas que recebem bastante de Deus e gastam naquilo que não presta e usa para pecar e nunca deu para Deus o dízimo, nunca deu oferta. Então esta é uma situação que traz também esta sentença. Outro pecado terrível que aconteceu nesta mesma sequência. O povo murmurou contra Deus. Quando os 12 príncipes foram entrar, visitar, espiar a terra, 10 deles voltaram falando mal, falando negativo. Então, é chamado de pecado da Lashon Hará. Lashon Hará é um pecado terrível de usar a língua para falar besteira, para falar mal, para murmurar. E então, Deus sentenciou que eles teriam, então, não entrariam na promessa, não receberiam as promessas. Amados, agora aqui seria preciso o dia todo para falar de todas as promessas que Deus deu, são 8.000 promessas, e eles foram cancelados de todas elas, por causa da murmuração. Então também é um pecado que tem que ser consertado, pedir perdão a Deus e que purifique seus lábios. Então, principalmente nesse dia, não diga nada negativo, porque qualquer coisa negativa vai se cumprir. Então, é o cuidado que devemos ter com a boca, com a palavra. Então, por isso, é um dia, assim, de cuidado, de buscar Deus e também o conforto. Nesse contexto todo, os levitas foram a única tribo que não participou do bezerro de ouro, que não ofertou para o bezerro de ouro. Os levitas e também aqueles que eram menores de 20 anos e as mulheres. As mulheres surpreenderam nessa situação toda, porque quando começaram a chamar o povo para trazer uma oferta para construir o bezerro de ouro, as mulheres falaram, eu não vou dar. As mulheres não deram sua joia. Então, a mulher para dar joia não é fácil, né? Então, não, estou brincando. Mas as mulheres foram honradas por Deus, porque não deram, não contribuíram com o bezerro de ouro. Depois da segunda parte, Deus exigiu uma oferta para retificar o pecado do bezerro de ouro. Então, foi levantada uma oferta com o mesmo nível mesmo quilos, né? A mesma quantidade de quilos que foi feito o bezerro, para a construção do bezerro. Aí as mulheres contribuíram. Então, as mulheres foram honradas, abençoadas, e também os príncipes da tribo de Levi, que ganharam o sacerdócio. Então, quer dizer que nessa data também nós podemos receber dessas bênçãos. Tanto as mulheres, como também cada um de nós receber essa unção sacerdotal, né? Essa proteção. Então, um dia importante de você estar ofertando, orando, jejuando, pedindo perdão e agradecendo. Amém? Que Deus abençoe você. Shalom. Shalom.